Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server. Nessa aula vamos falar sobre o if, ou estrutura de decisão if, como preferir. Se você já programa em outras linguagens, você sabe que o if é uma função interessante para você fazer análise dos dados. No SQL Server também você vai conseguir fazer através do if. Vamos abrir o SQL Management Studio e vamos fazer o uso da instrução if para as nossas queries e as nossas aplicações. Vamos começar criando uma tabela temporária. Select asterisco into ttemp, nossa tabela temporária, sendo que ela é uma cópia da tabela alunos. F5, já existe um objeto com esse nome, então nós vamos apagá-lo, drop table ttemp, ponto e vírgula. F5, tabela concluída, apagada. Vamos criar a próxima com 638 linhas. Agora o que nós vamos fazer? Vamos entender como o if funciona aqui no SQL. If 10 é maior que 20. Nós vamos utilizar essa estrutura da mesma forma que boa parte das linguagens, só que nós não vamos utilizar o then. Se 10 for maior que 20, então escreva através do select 10 é maior que 20. Você poderia dar um print também aqui para a sua área de mensagens. Se não, nós vamos ter aqui um select, que 10 é menor que 20. Analisando essa estrutura, observe que eu não tenho também aqui o end, nem o endif. Eu tenho simplesmente o final da minha instrução if. Se nós analisarmos a nossa pergunta aqui, 10 é maior que 20, verdadeiro ou falso? É falso, 10 é menor. Quando escrevemos nesta parte do comando, antes do else, nós estamos escrevendo para o retorno verdadeiro do if. Então, se 10 fosse maior que 20, ele escreveria que 10 é maior que 20, pois ele procuraria a resposta nesta parte. O else é o senão. Se 10 não é maior que 20, então ele é menor que 20. Selecionando aqui a nossa query, dando F5, você vai ver a resposta, que 10 é menor que 20. Eu consigo utilizar o if aqui dentro da nossa estrutura para fazer os testes. O if, então, ele pode ser utilizado tanto em procedures como pode ser utilizado em select simples. Só que para selects nós temos um outro detalhe. Observe. Se vamos utilizar um comando que nós não vimos ainda, chamado de date name, que é o nome do dia da semana. Só que para isso eu vou dar aqui o intervalo que eu quero descobrir, é o dia da semana, da data atual. E aí, o que eu fizer? Se eu der um select nesse comando, vamos apenas mostrar o que ele faz antes de mostrar nosso if. Select dateName do getDate. Como ele diz que está select, não preciso do asterisco aqui, F5, veja que hoje é domingo. Eu estou gravando essas aulas, então, em um domingo. Então vamos lá. Se o dia da minha semana estiver dentro do in, que é sábado, ou domingo, eu gostaria de escrever então algo que é o meu select. Estamos no fim de semana. Hoje é, e aí eu vou compartilhar isso com o meu dateName, eu vou incluir o meu dia da semana, dateName, weekday, vírgula, do getDate. Ou, se nós não estivermos durante a semana, então eu posso pedir para que ele escreva lá no select, estamos em um dia de semana. Hoje é, e vou concatenar isso com o dateName, weekday, dia da semana, da minha data atual, ponto e vírgula. A partir desse comando, observe, deixa eu reduzir um pouquinho essa janela. Se o nome da data do meu dia da semana estiver entre sábado e domingo, então ele vai escrever que é um final de semana. Se não, ele vai escrever dia da semana. Selecionando o nosso comando if e pressionando o F5, o resultado na parte inferior é: estamos no fim de semana, hoje é domingo. Se nós substituíssemos aqui, em vez de getDate, eu colocasse aqui um getDate mais 3, por exemplo, daqui 3 dias,
Eu vou colocar aqui o mais 3 também e o mais 3 no final só para ele dar a resposta certa, simulando que eu estou daqui a 3 dias usando esse comando. F5, estamos em um dia da semana, hoje é quarta-feira, quando o mais 3 pegou a data atual e somou mais 3 dias. Percebam que você pode utilizar o if para fazer esse tipo de análise também. Agora, quais são as variáveis? Vamos ver algumas variáveis globais do SQL que nós vamos utilizar no dia a dia. Variáveis globais. Você já aprendeu uma que é o @tran_count do SQL. Então nós temos aqui select @server name, ponto e vírgula. Se você não sabe o nome do servidor, você pode verificar. Pressionando F5, vamos ver que o meu servidor é o noteale/invertida SQL Trovato. Eu poderia também utilizar outra variável de ambiente com language, ver qual é a linguagem definida aqui no meu ambiente. F5, nós vamos visualizar que a linguagem é o português Brasil. Inclusive, você pode mudar a linguagem ou o idioma da mensagem de retorno, dependendo da linguagem do usuário. Language ID é o ID da linguagem. 27 é o ID da linguagem português Brasil. E temos lá o tran_count, que nós já vimos anteriormente. O tran_count, ele mostra a transação que está ativa, se existem transações ativas. Se eu der um F5, o resultado é 0, pois não temos nenhuma transação ativa no momento. Vamos ver um exemplo prático do uso dessas variáveis globais. Se da minha language, ou seja, se a minha linguagem for diferente de português, nesse caso tem que ser exatamente igual ao que está escrito lá, português Brasil, podemos então executar select a nossa mensagem de uma outra forma. Today is, e concatenar isso com aquele nosso comando datename e mostrar para o usuário o weekday da data atual. Só que em inglês, porque a pessoa que está utilizando essa instrução ou esse ambiente está usando em inglês. Se não, eu posso dar a mensagem em português. Select, hoje é, e concatenar também com a nossa datename, weekday, getDate, e ao executar esse nosso if, nós vamos ver que a mensagem em português, hoje é domingo. Se perceba então que agora nós podemos tratar as mensagens de retorno também com base em um ID ou com base na linguagem ou no idioma da pessoa que está executando o SQL. Veja só, também podemos utilizar o if para testar se uma tabela existe. Nós já fizemos isso anteriormente. If object ID, então eu tenho aqui a possibilidade de verificar se a minha tabela de alunos existe, vírgula, entre aspas, porque é um texto que ele está comparando, do tipo U. Se isso for null, eu posso dar um retorno para o usuário. Select, esta tabela não existe. Eu poderia fazer uma validação, então, se a tabela existe, antes de executar procedimentos, como um select. Select SP columns de alunos, onde eu mostraria o conteúdo para o meu usuário da tabela DB alunos. Como essa tabela existe, qual vai ser o retorno? Se eu selecionar, dar um F5, você vai ver que eu escrevi aqui o comando errado. SP columns. Acho que faltou alguma coisa. Exec. Não é select, é exec aqui o comando. Havia esquecido. Exec SP columns. Se eu der um F5, note que ele trouxe a descrição de todas as tabelas, ou descrição dos campos da minha tabela de alunos, porque ele identificou que não é null, existe a minha tabela. Então ele deu esse retorno. Se eu desse aqui um nome inexistente, como alunos e um monte de letra X, no select ele mostraria a mensagem de que essa tabela não existe. Você pode incluir essa rotina, então, nas suas procedures para checar se a tabela está íntegra antes de você começar a fazer as suas transações com as procedures. Novamente, existe uma versão em que você vai encontrar em várias documentações um N antes aqui dessa possibilidade, dentre as opções de texto de comparação dos recursos do banco de dados.
Eu copiei um texto que você depois vai poder fazer uma pausa e ler a respeito dessas letras N. Eu busquei esse texto na internet. Eu não tenho muito domínio sobre isso ainda, então aconselho você a pesquisar informações e estudar sobre o recurso. Vou deixar esse texto na tela, faça uma pausa e leia, por favor. Depois você pode dar um Google e procurar mais informações ou consultar um DBA de sua confiança. Vamos utilizar agora uma rotina um pouco maior utilizando o if para fazer análises de que select executar. Nós vamos começar declarando algumas variáveis. Declare, @v, idade max do tipo int. Ou seja, uma variável para armazenar a data máxima, uma idade máxima dos meus alunos. Declare, @v, parâmetro do tipo int. Ou seja, eu tenho um parâmetro aqui que eu vou colocar um limite, eu quero listar até x idade. Vou definir que a minha variável v, idade máxima, é igual a 17. E vou dar outro set aqui na minha variável v, parâmetro, cuja idade vai ser 25. E você vai ver isso em breve. Vamos começar tratando os dados. Com base nessas informações que podem ser parâmetros de entrada de uma procedure, então eu posso trocar aqui a minha execução do select com base nesses retornos. Se v, idade máxima, for maior ou igual ao meu parâmetro, então eu vou executar o select A, que é select nome, vírgula, data, nascimento e a idade, que vai ser dado pelo comando dateDiff, diferença em anos da data de nascimento do aluno para a minha data atual. Vai se chamar idade esse campo. From, a minha tabela ttemp, e vou colocar aqui um where. Where, vou colocar uma limitação. Date, diff, year, de data de nascimento, a partir da minha data atual, ou seja, a idade da pessoa, seja maior ou igual a v, idade máxima. Eu estou colocando um parâmetro, então, aqui. Order by 3 ascendente. 3 é idade. Então, se a idade máxima que está aqui é 17, for maior do que o meu parâmetro, então ele vai executar esse select. Se não, eu vou colocar outro select. Eu quero que ele faça uma outra consulta. Essa consulta vai ser menor do que a idade máxima. Vou copiar toda essa query, vou colar para não perder tempo aqui na explicação, e a única coisa que eu vou fazer agora é trocar o maior ou igual por menor. Eu quero dar um select na minha tabela temporária, onde os meus alunos sejam menor do que a idade máxima passada por aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vou colocar o ponto e vírgula e vamos executar essa nossa faixa de comandos. Se não errei nenhum comando, ele vai executar. F5. O que ele está fazendo? Vamos analisar. A idade máxima, que é 17, ela é maior ou igual ao meu parâmetro? Não, é falso. Então ele veio até aqui e executou esse select, mostrando todos os alunos cuja idade é menor do que a idade máxima, que é menor que 17. Agora, se eu colocar aqui a idade máxima como 29 anos, 29 é maior do que o meu parâmetro 25? É. Então, se nós selecionarmos todo esse conjunto dessas instruções e dermos um F5, você vai ver agora que ele vai visualizar todas as idades, todas as datas de aniversário dos meus alunos, cuja idade máxima é maior do que 29 anos. Maior ou igual. Então, nós temos alunos de 29, de 30, 31. São 159 linhas. Observe que você pode, então, alterar através de parâmetros aqui no início, e esses parâmetros eles podem ser entradas na sua procedure, nós vamos falar de procedures nesse curso ainda, e executar qual query ou qual rotina que você vai utilizar. Se você quisesse utilizar várias rotinas, você poderia encadear, então, aqui dentro das estruturas verdadeira ou falsa do if, os comandos que você deseja. Para concluir aqui essa aula, vou dar um drop na minha tabela, drop table, ttemp, para que ela não fique nas próximas aulas me atrapalhando. Prontinho.
Você pode buscar esses scripts lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br ou na região de materiais e recursos adicionais deste portal de treinamento. Espero que tenha gostado da aula. Até nosso próximo encontro.